A última maldade da temporada 2023 da Fórmula 1 foi não promover Fernando Alonso ao posto de vice-campeão mundial. Por quê? Vamos falar disso agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum por aqui. Vamos falar, sim, do que aconteceu, ou parte do que aconteceu no fim de semana, na última etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, GP de Abu Dhabi. Quero falar de Fernando Alonso, mas antes de começar o comentário, eu peço o seu like, dê o smash aí no botão do joinha, compartilhe o vídeo, dê o famoso share, se você acha que merecemos esta honraria. E claro, também fique de olho em todo o conteúdo do Grande Prêmio. Deixe seu comentário aqui porque é muito importante, esteja você vendo no dia da exibição, na hora da exibição ou posteriormente. Eu quero falar de Fernando Alonso e eu quero dizer o seguinte: é uma crueldade da Fórmula 1 2023 que Fernando Alonso não seja o vice-campeão mundial. Primeiro, crueldade feita, maldade feita pela Fórmula 1, é claro que é uma brincadeira para uma temporada que falamos aqui outras vezes, enxergo, e é uma opinião minha, vocês podem ter opinião oposta claramente, mas que é uma temporada ruim do ponto de vista técnico. E não, mais uma vez, não é porque o Verstappen foi campeão, não é porque o Verstappen ganhou 19 de 22 corridas, não é culpa do Max Verstappen. Culpa, sobretudo, de pilotos muito bons, muito talentosos, que estiveram abaixo do seu melhor nível por boa parte ou por todo o campeonato. Caso do Charles Leclerc, caso do George Russell, caso de alguns outros nomes. O Norris também teve um começo não tão bom de temporada, depois se reabilitou. O Piastri termina muito bem, mas sofre o peso do noviciado naquela primeira parte, aprendendo muito sobre a Fórmula 1. O Hamilton também vive altos e baixos muito fortes. E aí, eu quero puxar para Fernando Alonso, que viveu uma renascença nessa temporada. Não que ele tenha ido mal nos últimos anos, mas, claro, nesse ano ele pegou um carro que deu a ele, na primeira parte do campeonato sobretudo, a possibilidade de brigar em cima na classificação. E aí, eu vou olhar aqui embaixo só para confirmar os números, tá? Ele conseguiu fazer 5, 6, 7 pódios, 8 pódios na temporada, o Fernando Alonso. Mesmo depois que o carro da Aston Martin piorou bastante. Era bem competitivo em algumas pistas, verdade seja dita, foi competitivo em Interlagos, por exemplo. E aí uma outra questão, que o Verstappen fez uma temporada histórica, impensável, incrível, tudo isso é verdade, todos os adjetivos são justos. Mas quem você que está assistindo agora acha que foi o segundo melhor piloto da temporada da Fórmula 1? Para mim, muito claramente, foi Fernando Alonso. Não só pelos resultados, pelos 8 pódios, mas porque muitas vezes ao longo do ano a gente viu o Alonso tirando tudo que esse carro podia entregar e às vezes mais um pouco na inteligência. Ele foi potencializando o carro na maneira como tocava em certas pistas, como aconteceu até nessa etapa final em Abu Dhabi, por exemplo, como aconteceu várias outras vezes ao longo do ano. Eu sei que no fim das contas o Sérgio Pérez foi vice-campeão mundial com 80 pontos, 79 pontos de vantagem para o Alonso. Eu sei também que Lewis Hamilton fez 28 pontos mais do que o Fernando Alonso. E sei que o Charles Leclerc empatou na quantidade de tentos anotados no ano. Foram 206 para cada um. Até outro dia o Sainz também estava na frente dele, acabou ficando 6 pontos atrás. O Norris colado ali com 205. Eu acho uma injustiça. A gente olhar para esses caras, a gente olhar o Hamilton fez uma temporada muito boa do ponto de vista técnico, mas teve momentos de baixa
muito mais numerosos do que o Alonso, e essas últimas 2 corridas do campeonato mostram isso muito bem, né? O Hamilton foi mal em Las Vegas, e foi muito mal também em Abu Dhabi, não conseguiu tirar o mesmo ritmo do carro que o Russell, apesar de ter terminado na frente em Las Vegas por conta da punição ao Russell. Essa punição só aconteceu porque o próprio Russell errou, bateu, estragou a sua estratégia. A estratégia de pitstops causou um safety car e tal. Claro que isso conta, mas eu quero dizer de como tirar ritmo do carro, velocidade do carro. O Russell nessas últimas 2 corridas tirou muito mais que o Hamilton. O Hamilton teve uma boa temporada, não foi ruim não, mas o Alonso teve uma temporada esplêndida, uma temporada que colocou um ponto de exclamação quando ele próprio falava nos últimos tempos que era o mesmo piloto ainda, e de fato é o mesmo piloto, e por isso a Aston Martin já efusivamente fala em renovar o contrato, em estender o contrato do Alonso, pelo menos para 2025, o contrato dele termina no fim do ano que vem. Em 2025 o Alonso vai ter 44 anos de idade, em 26 tem carro novo, motor novo, ele vai fazer 45 ao longo da temporada, mas se tiver no mesmo ritmo, na mesma fase, na mesma qualidade física e sobretudo técnica que nesse 2023, ele pode seguir por mais alguns bons anos, esticando esse calendário de idades da Fórmula 1. O Hamilton também já tem 38. O Alonso tá voando, foi o segundo melhor piloto do ano, para mim, com muita sobra. O fato dele ficar atrás do Pérez, atrás do Hamilton, e sobretudo ficar junto com o Leclerc, 6 pontos na frente do Sainz e 1 ponto na frente do Norris. Vai lá, o Norris menos, porque o Norris também teve uma segunda parte do campeonato muito boa, tecnicamente falando. Mas para mim é uma representação que não é clara do que foi a temporada. É uma maldade da Fórmula 1, dos deuses da Fórmula 1, que o Alonso não seja o vice-campeão mundial, porque isso sim representaria bem o campeonato. Não, vocês não precisam me dizer, mas marcar ponto, é assim que funciona a Fórmula 1, nem sempre o melhor cara vai marcar mais pontos por causa da situação do carro. Eu sei de tudo isso, gente. Eu sei de tudo isso. Leve um pouquinho das opiniões, das análises também, do ponto de vista poético da coisa, do que significa e não significa. A vida é muito chata se a gente levar tudo ao pé da letra o tempo inteiro. Para mim, fica essa mensagem. O Alonso é claramente o segundo melhor piloto do ano, e é uma pena que não possa ter competido de igual para igual até o fim para ser vice-campeão mundial. O que você acha da temporada do Alonso e da temporada dos outros pilotos que não Max Verstappen de maneira geral? Quem foi o melhor? Deixa seu comentário aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais!